Meu nome é Vera Maria Iobi, tenho 61 anos, sou aposentada e atualmente divido meu tempo entre fazer meus artesanatos e brincar com as minhas netas. Em novembro de 2009 eu tive um AVC e por conta disso mudei muitas coisas na minha vida. Uma das principais causas de morte no Brasil é o acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame. O AVC é o resultado de uma interrupção da circulação sanguínea cerebral, seja por um entupimento ou rompimento de um vaso sanguíneo. Os sintomas costumam aparecer repentinamente e a demora em procurar atendimento é responsável pela grande taxa de sequela e morte causada pelo AVC. Obesidade, hipertensão, tabagismo e colesterol alto estão entre os principais fatores de risco preveníveis do AVC. Doutor Maurício, vamos começar explicando o que é um AVC. O AVC, essa sigla significa acidente vascular cerebral, ataque vascular cerebral. Acontece quando existe uma obstrução de uma artéria do cérebro que está levando o fluxo sanguíneo e, consequentemente, oxigênio e glicose para uma região restrita do encéfalo, do cérebro, né? A obstrução de uma artéria ou mesmo em casos de rompimento dessa artéria, que acontece, então, em caso de obstrução, acidente vascular cerebral isquêmico, em caso de ruptura, acidente vascular cerebral hemorrágico. O que acontece é que essa artéria obstruída, ela leva a um mau funcionamento de uma região do cérebro e dependendo dessa região nós vamos ter sintomas, né, bem típicos, né, que acontecem agudamente. Então uma pessoa que está absolutamente normal, subitamente tem sintomas, né, sintomas de alerta que alguma coisa muito grave está acontecendo no seu cérebro. E o dano acontece por um problema circulatório, em uma artéria ou obstruída ou rota. Inúmeras artérias se ramificam no interior do tecido cerebral para levar oxigênio e nutrientes necessários para o funcionamento adequado do cérebro. Quando o fluxo sanguíneo é interrompido em uma dessas artérias, a região que deveria ser irrigada sofre uma falta de oxigenação, ocasionando a morte dos neurônios, células que compõem o tecido cerebral. Isso caracteriza o acidente vascular cerebral isquêmico. Nos casos de AVC hemorrágico, uma das artérias se rompe, o sangue escapa e dá origem a um hematoma ou coágulo, que provoca lesão no tecido cerebral. Como é que foi teu AVC? Eu já estava trabalhando, né? Nós já trabalhávamos, já mexia com os artesanatos. E aí já era noite, eu passei o dia inteiro em cima, tudo pecinhas muito pequenininhas. E aí daqui a pouco eu senti assim uma coisa estranha. O meu olho parece que saiu do foco. Aí eu levantei a cabeça e pisquei várias vezes assim. Eu tinha a impressão que os meus olhos ficaram em forma de uma espiral. Tinha uma coisa assim, ó, muito estranha. Nunca, nada nem parecido eu senti. E aí eu parei, observei, aí eu comentei com a Silvia, que a gente mora junto. E aí ela disse, levanta um pouco, vai na cozinha, toma uma água, tu tá muito tempo aí com a vista firme, né, olhando fixo para essas pecinhas. De repente, assim, deu um sono. Um sono como se eu acho que eu tivesse tomado um remédio na veia, de tão rápido e forte. Assim, a cabeça já estava se entendendo. Ficou pesado, tudo pesado. Eu vou deitar, eu quero dormir. Só que ela não deixou eu dormir. Ainda bem, né? Ela disse, não, eu vou ficar conversando contigo, tu não vai dormir. O AVC pode se manifestar de diferentes formas. Isso depende da área do cérebro atingida, do tamanho da lesão e se o AVC é isquêmico ou hemorrágico.
Para saber se uma pessoa está sofrendo um derrame, o nome popular do AVC, você deve prestar atenção em alguns sinais. A perda de força ou dormência em um dos lados do corpo, alterações na fala ou uma súbita e muito intensa dor de cabeça. Caso a pessoa apresente um desses sinais, você deve levá-la imediatamente para atendimento médico. Pode ser? Aí peguei e liguei para a filha e já liguei para pedir socorro. Me perguntaram os sintomas e se ela estava enrolando a língua. Só que aí ela estava no telefone conversando já com um médico e eles começaram a fazer umas perguntas. E eu já tinha me queixado para ela, eu pedi para ela tocar, mexer no meu pé, que eu tive a impressão assim que o pé direito ficou dormente. E ela falou isso no telefone. E aí voltou, eles mandaram que ela falasse comigo, que fizesse com que eu falasse alguma coisa. E quando eu fui falar, aí a voz não saiu mais. Foi uma coisa assim... Quando ela falou isso para eles, eles fizeram mais algumas perguntas sobre movimento. Eu já estava com esse braço, eu já não mexia, a perna direita também não. Daí eu acho que em menos de 10 minutos tinha um médico e o carro que depois eles mandaram vir a UTI móvel. Eu não perdi os sentidos em nenhum momento. Eu ouvia tudo longe. Parece assim que eles estavam falando longe dentro de um cano, assim, um som estranho. E eles comentaram que o lado esquerdo aqui paralisou, né? Então a gente tem a sensação quando olha, porque eu não senti. O braço, ela mandava eu mexer, eu tinha a impressão que era uma tonelada. E existe como diferenciar pelos sintomas se o AVC que está acontecendo é isquêmico ou hemorrágico? Na verdade, não é necessário que se identifique, né? É necessário que a pessoa, o familiar ou a própria pessoa se dê conta que após esses sintomas, ele deve ser rapidamente removido para um serviço de emergência que seja capaz de fazer o diagnóstico correto. Então o importante é saber que havendo um desses sinais de alerta, a pessoa tem que ser levada para a emergência imediatamente. Imediatamente, sem perda de tempo. Porque quanto antes se inicia o tratamento, independente do tipo de AVC, isquêmico, hemorrágico, isso aumenta dramaticamente as chances de recuperação do paciente. De modo que o tratamento, quanto antes instituído, pode levar à redução das incapacidades e, mais do que isso, pode levar a um aumento significativo de pessoas sem incapacidades. 85% dos casos de AVC no Brasil são isquêmicos, são por obstrução das artérias, de uma artéria do encéfalo. Existe um medicamento chamado Alteplase, é um trombolítico. Um trombolítico é um medicamento que dissolve esse coágulo, esse trombo que está obstruindo a artéria e causando a redução do fluxo e causando sintomas no paciente, que se administrado dentro das primeiras 4 horas e meia e dentro desse período, quanto antes, maior a chance de recuperação, pode levar a realmente uma melhora completa ou uma redução das incapacidades nesse indivíduo que procurou o serviço de emergência. Em caso de acidente vascular cerebral hemorrágico, a rápida abordagem neurocirúrgica de algum percentual de pacientes com AVC hemorrágico pode salvar a vida do paciente. Então, quer dizer, a permanência dessa obstrução ou dessa hemorragia sem tratamento pode levar com que essa sequela se torne uma sequela, que venha a ser um dano definitivo. Exatamente, irreversível. E o tratamento precoce e imediato diminui a chance de que isso seja uma sequela. Reduz mortalidade e reduz graus de incapacitação. E logo em seguida diagnosticaram AVC. E aí as médicas, acho que umas 3 ou 4 médicas assim em volta da maca, conversaram com a minha filha mais velha que estava lá e com a Silvia sobre uma medicação específica que existe para esses casos e dos riscos que ela causa, né? Que a doutora falou que podia ocasionar uma hemorragia, né? Intracraniana, mas como ela mesmo, a Silvia e a minha filha e a médica disseram, risco tu estás correndo, porque pelo que eu entendi, eu estava ainda dentro do processo, né, ou fazendo o AVC, termos médicos eu não entendo muito, mas era uma coisa assim que ainda estava acontecendo, não tinha terminado de acontecer e poderia ter consequências ainda com a continuação do quadro. E o médico disse para nós, quando a gente autorizou o procedimento, ele disse 1 hora dura esse, né? Quando faltava, e nós, agora você tem que ir para a rua, nós estávamos lá fora, quando faltava exatamente 10 minutos, ele chegou na porta, nos chamou, ela estava falando quase que 100%, e ele disse,
essa tá salva. É fundamental entender que existe um tempo limite para esse remédio funcionar. Né? O que é esse tempo limite? Imagina assim, que dentro do cérebro tem uma veia que leva o sangue, na verdade é uma artéria, leva o sangue lá para o cérebro. Quando aquela veia entope, falta o sangue. E aí aquele tecido ele começa a sofrer, a gente chama de isquemia. E com o tempo ele vai sofrendo cada vez mais. Chega um ponto em que ele infarta e depois ele começa a se desagregar. Quando ele começa a se desagregar mesmo, quando ele morreu mesmo, não adianta mais desentupir. Desentupir pode até fazer ele sangrar. O tempo que a gente sabe que ajuda, que desentope e tá só machucado, vai de 3, 4 horas depois do início dos sintomas, né? Quando perdeu a força no braço, ficou bem característico. AVC acontece apenas em pessoas mais velhas? Não, infelizmente o AVC é mais comum em pessoas mais velhas, muito mais comum. Mas ele pode acontecer em qualquer faixa etária, inclusive em bebês. O uso de anticoncepcionais aumenta a chance de ter um AVC? De modo geral, não. Mas num subgrupo de pacientes com enxaqueca, e especialmente fumantes, sim, pode aumentar o risco de AVC. Estresse pode causar um AVC? Sim. A dificuldade em lidar com estresse diário pode aumentar a pressão arterial e isso está relacionado ao aumento de risco de AVC. Quem já teve AVC tem mais chance de ter de novo? Quem já teve um AVC tem 3 a 4 vezes mais chance de ter um novo AVC, de modo que é fundamental a prevenção secundária de um novo evento. Falta de sono pode causar AVC? Particularmente na relação com o estresse, que já foi comentado, e particularmente na situação da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Sim, pode. Eu devo cuidar, me cuidar mais ainda, porque se eu passei por isto que foi grave, né, um perigoso, e saí tão bem, o cuidado deve ser redobrado. O acidente vascular cerebral é a primeira causa de morte no Brasil. Quem fuma, bebe em excesso ou é obeso tem mais chance de sofrer um AVC. E você, sabe como se prevenir? Se previne cuidando sobre até o peso, o próprio peso faz mal para o AVC, né? Acho que cuidar da alimentação, ter cuidado, né? Levar uma vida regrada. E até mesmo o estresse pode provocar. Olha, o estresse, né? O estresse, talvez até a alimentação. É a vida muito corrida, as pessoas não têm muito tempo nem de se tratar, às vezes já estão com algum problema e não sabem. Cuidados com alimentação, né? Colesterol e tal, coração, bastante exercício. Sei que tem muito a ver com a alimentação, né? Com o modo de vida como a gente leva. Faço meus exames sempre com rotina, né? E estou sempre ao par do que está me acontecendo. Quais são os fatores de risco que se sabe, que se conhece hoje em dia para essa doença? Os fatores de risco são bem conhecidos, né? E tão bem conhecidos que o adequado manejo desses fatores de risco leva a uma redução dramática do número de eventos, né? Os mais importantes são a hipertensão arterial, então a pressão alta, o tabagismo, o diabetes, alterações do colesterol, com a obesidade, o sedentarismo, e dietas não balanceadas. E se sabe que se tratando e manejando esses fatores, existe uma chance menor da pessoa desenvolver um AVC. E a gente costuma dizer assim, que a pessoa deveria conhecer os seus números, né? Da pressão arterial, que é o mais importante, o maior fator de risco, da glicose, por causa do diabetes, que é um fator de risco também significativo, dos colesteróis, total, HDL e triglicerídeo, e basicamente ter uma vida assim, um círculo de vida balanceado, né? De fazer atividade física, né? Caminhar. Se tem dificuldade de fazer atividade física, não gosta, caminha, né? Caminha um pouco antes de chegar no trabalho, ou caminha depois do trabalho, ou pega o ônibus numa parada mais para frente, ou seja, se manter ativo fisicamente, né? E existe uma série de hábitos dietéticos que são fundamentais. Isso junto compõe uma matriz de prevenção de fatores de risco que pode levar a dramáticas reduções do número de AVCs novos no país. Hoje em dia existem uma série de alimentos que a ciência tem definidos como alimentos cardioprotetores. As fibras, por exemplo, as fibras solúveis, um dos alimentos mais representativos das fibras solúveis é a aveia, por exemplo.
é um tipo de alimento interessante do ponto de vista de cardioproteção. Os ácidos graxos ômega 3 presentes basicamente nos peixes de águas frias e profundas, salmão, bacalhau, atum, alimentos como o azeite de oliva, de preferência o extra virgem, que é a primeira prensagem da azeitona, onde a gente tem, das olivas, das azeitonas, onde a gente tem todos os componentes bioativos melhor disponíveis, ou seja, mais biodisponíveis. Linhaça, que é um alimento bastante interessante também. Grãos integrais, né? Substitui então o pão branco por pão integral, substitui o arroz branco por arroz integral. Importante salientar assim que existem vários estudos na literatura mostrando que o consumo de frutas e vegetais é um elemento protetor de doenças cardiovasculares. A gente não pode deixar de falar das gorduras trans, que são gorduras extremamente prejudiciais, aumentam muito o colesterol LDL, ou seja, o colesterol que se deposita nos vasos, né? A gordura trans presente em alimentos industrializados. E aí um cuidado especial com as crianças, né? Com as bolachinhas recheadas, com os salgadinhos, que são alimentos com sorvetes, massas folhadas, produtos de pastelaria, são alimentos que têm uma alta quantidade de gordura trans, né? Extremamente prejudiciais. Então, um resgate da alimentação mais natural, um resgate da comida caseira que a gente acabou deixando de lado, né? Tem sido deixada de lado, é bastante importante para uma cardioproteção. Na alta hospitalar, quais foram as recomendações? Em primeiro lugar, que eu fizesse o exame e com uma certa urgência, né? Não demorasse. Completasse os exames para entender por que teve o AVC. Mas para eles poderem definir como ficou o meu organismo pós o AVC. Muitas vezes quando a pessoa tem um AVC nessa área que você teve, pode ser que o trombo tenha vindo das artérias carótidas. E aí se pesquisa, porque se tiver problema nessa área, pode ser feita uma intervenção específica ali, né, para evitar novos AVCs. Daí eu fiz este exame, em vez de, no caso assim, de ter uma recomendação para voltar a algum médico lá do hospital, não, eles disseram que desde que eu consultasse um neurologista. Daí eu marquei no neurologista, ele já pediu mais uma série de exames de laboratório para dar uma avaliada como que estava o meu organismo, né, de maneira geral. Daí eu fiz todos esses exames, levei para o neurologista e ele disse o seguinte: meu organismo estava bem, não tinha sequela nenhuma, a indicação era seguir com a medicação e assim que eu controlasse a alimentação e de preferência fizesse uma atividade física, alguma coisa também prazerosa, né? Procurar. Ele perguntou muita coisa, como é que era mais ou menos o meu tipo de vida, se eu vivia sobre algum grau de estresse. O neurologista levou um pouco a conversa para esse lado assim de tensão, de estresse. E fora isso, claro, nem se cogitava o cigarro, então para mim estava arriscado definitivamente da minha vida, né? Depois que a pessoa já tem um AVC, tendo feito o tratamento agudo adequadamente, o que se faz de prevenção secundária? Uma vez que se fez o tratamento, né, que se estabeleceu a melhor rotina para atendimento do paciente com AVC agudo, se tem que fazer um mapeamento de quem é aquele indivíduo, que doenças vasculares ele tem, se ele tem doença cardíaca associada ou não, se ele tem doença vascular em outros sítios, como doença nas artérias periféricas. Saber então qual foi a causa do AVC. A causa foi um estreitamento da carótida, um desprendimento de uma placa. A causa foi um pequeno AVC porque obstruiu uma artéria pequena do cérebro. A causa foi uma fibrilação atrial. Então, dependendo da causa do AVC, então isso é muito importante. Nós vamos ter uma prevenção secundária, ou seja, depois que o evento já aconteceu, com uma droga ou outra. Então, para tratamento do AVC, existem os anticoagulantes e os antiplaquetários. Os anticoagulantes são dados para pessoas que têm uma fonte cardioembólica, ou seja, dentro do coração saiu um coágulo e nós queremos reduzir a chance disso acontecer de novo. Para pacientes que têm placas, que têm doença ateromatosa, que têm aterosclerose das artérias, essa placa pode estabilizar ou mesmo em alguns casos reduzir com o uso de antiplaquetários, com redutores de colesterol, as estatinas, né, bem conhecidas, e claro, mais significativo, com medidas, né, de melhora da qualidade de vida, né, caminhadas, né, exercício, atividade física,
uma dieta balanceada, adequada e uma melhora, vamos dizer assim, saber lidar melhor com o estresse. Até alguns anos atrás, não havia tratamento capaz de reverter um quadro de AVC. Atualmente, é possível reduzir os danos provocados desde que ele tenha acabado de acontecer. Em pacientes que ficam com sequelas motoras, cognitivas ou da fala, o tratamento de reabilitação é essencial e pode ser feito com fisioterapia e fonoaudiologia. A fisioterapia é fundamental no tratamento das pessoas que tiveram AVC, porque a repercussão dessa doença vai ser uma série de alterações motoras, de sensibilidade, de coordenação, de equilíbrio. E dependendo do tipo de AVC que a pessoa tiver, da área que for lesionada, a abordagem vai ter que ser bastante específica com exercícios apropriados para minimizar ou recuperar o que for possível. O tratamento fundamental para o paciente que fez um AVC seriam exercícios em que se propõe a ele a sua verticalização postural, ou seja, quanto antes eu sentar, quanto antes eu colocar esse paciente em pé, mais informações sensoriais, informações a respeito de postura, a gente está oferecendo para o cérebro. Dessa forma, mais rapidamente, o cérebro estará reagindo para começar a reorganizar as funções motoras. Tem situações em que são chamadas de dano cerebral mínimo, em que o paciente fica praticamente sem sequela. Tem outras situações em que, pela reeducação motora, pelos resultados da neuroplasticidade, a partir de estímulos bem direcionados com os exercícios, o paciente resgata e estabiliza muito bem funções motoras. Por exemplo, pode ter uma lesão numa área que seja relativamente pequena, com uma repercussão muito grande. O paciente pode sair dali com uma hemiplegia, que é uma paralisia completa de todo um lado do corpo. Alguns vão ficar com um prejuízo importante na mão, outros não. Dependendo da área, pode perder a fala, outras alterações de memória, de comportamento. Alguns, dependendo, pode ter só um déficit de equilíbrio, um déficit de coordenação. Eu acho que eu devo me cuidar mais ainda, porque se eu passei por isto, que foi grave, né, um perigoso, e sair tão bem, que eu e todas as pessoas que passarem por isso, ou que passaram, o cuidado deve ser redobrado. Eu tenho essa responsabilidade comigo. Eu tenho isso, eu penso seguidamente que eu não posso mais descuidar, até porque os médicos dizem, né, e eu também eu gosto, eu leio bastante, me informo bem, o segundo com certeza vai ser pior que o primeiro, né? A doença e os fatores de risco, eles vão se acumulando, né? Isso explica o segundo ser pior que o primeiro, né? E às vezes já tem uma sequela do primeiro, né, e vai aumentando a lesão. Então, por isso, né? Mas tem que entender que o AVC, na grandíssima maioria das vezes, ele é um processo, né? Ele não é um evento isolado, né? A gente tende a ver o antigo derrame como um evento isolado, mas ele não é. Ele é um processo. A pessoa tem pressão alta durante anos a fio, fuma durante anos a fio, e por algum motivo ou outro acaba descompensando mais, ou então nem descompensa. E aí aquela artéria que leva o sangue lá dentro do cérebro já sofreu durante anos e acaba arrebentando, digamos assim, né? Então tem que entender essa relação total, hein? Ser saudável para mim é valorizar cada dia, cada minuto com coisas boas, como para mim cortar o cigarro foi a melhor coisa, e passear, me divertir, brincar com as minhas netas. Isso é ser saudável hoje para mim. Você gostaria de rever este programa ou outro de nossa série? Visite o nosso site.